prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer demais o convite, né? O contato feito pela Mariana foi um contato muito profícuo, né? A gente teve um diálogo sempre muito bom, então tenho certeza que esse espaço aqui, uma sexta-noite de véspera de feriado, e está todo mundo aqui para uma troca, né? De uma reflexão tão fundamental. Como a Mariana já falou, né? Já contou um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em Ciências Sociais e faço doutorado atualmente em Economia, né, em Desenvolvimento Econômico na Unicamp. E, bom, eu também trabalho já há 11 anos no Diese, né? Passei muitos anos assessorando os sindicatos de bancários, né? Trabalhava para a Confederação, então assessorei os bancários em diversas regiões do país, né? Acompanhei muitas negociações. Felizmente, né, pude ter também no movimento sindical um contato muito importante com o debate feminista, né, das mulheres trabalhadoras, e aí nos sindicatos de bancários a gente encontra diversas correntes, né, e uma riqueza de elaboração, e não só de elaboração, né, mas de uma elaboração que avança para a construção de políticas, né, de políticas. Eu sei que aqui o tema uma conversa sobre políticas públicas, mas vocês vão ver lá no final que eu coloquei também como digamos, uma meta, né, uma das nossas tarefas também, fomentar sindicatos, fomentar algumas estratégias para construir espaços adequados de inserção das mulheres nos setores privados também, né? Eu acho que isso também precisa ser um tema público, né? Em geral, o tema da regulação do emprego e do sindicalismo nos últimos anos, infelizmente, né, principalmente depois de 2016, ele chega ao debate público, né, para a desconstrução, mas isso não quer dizer que nós não devamos, né, colocar algumas pautas de construção de entidades, de estratégias para a defesa dos direitos das mulheres também, né, nesse âmbito privado. O sindicalismo é fundamental para isso. Então, se der tempo, né, contar um pouquinho também dessa experiência, de algumas políticas importantes, mas este não é o foco, né? E também já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, que eu sou docente, né, tanto na Escola de AES de Ciências do Trabalho, sou coordenadora de pós-graduação da Escola de AES de Ciências do Trabalho, num curso de Economia e Trabalho, né? Eu, em geral, leciono as disciplinas de desenvolvimento econômico, economia política, né? Um pouco nessa área, e também leciono economia política internacional na Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, vocês vão ver, eu estou falando isso porque, às vezes, a gente puxa, né, a abordagem um pouco para o campo que está, assim, digamos, que está nos chamando mais atenção na realidade, né? Não quer dizer que outros debates não tenham relevância ou que sejam menos importantes. Mas, por ter desenvolvido algumas disciplinas de economia política e de desenvolvimento econômico, eu tenho achado muito importante a gente reconstruir, como a Mariana colocou, né, debates interdisciplinares, algumas análises totalizantes, e, sobretudo, né, quando falo de uma política para as mulheres, pensar, na verdade, uma política para as mulheres com o trabalho e as mulheres explicando de forma muito central o funcionamento da economia, né? Não pensando políticas setoriais, jamais. Eu acho que esse é um erro muito comum, né, que se pratica quando se discute esse tema, né? Vou apresentar aqui um pouco a definição de trabalho decente, já colocar um pouquinho dessa crítica, né, de como o tema aparece nas agendas. Vamos ver. Vou compartilhar com vocês uma tela. Gente, uma coisa importante, se vocês tiverem necessidade de falar, quiserem perguntar, pedir para voltar uma tela, algum número, fique à vontade, tá? Estou acostumada a fazer aqui os debates sempre bem abertos, fiquem à vontade. É até bom que a gente vai se conhecendo. Professora, você quer que eu te avise do tempo ou como boa professora você
tem mentalmente isso. Não, como boa professora, também. se você deixar, eu falo 4 horas seguidas, então é sempre bom me avisar. Pode deixar. Quer que eu avise com 40 minutos? Pode ser. Tá Pode jóia, ser. já fiz com 40, 40. Vocês estão vendo uma tela que está assim, aula 4. É isso? Está aparecendo certinho aí, Mariana? Está Ótimo. aparecendo, Sim, aula estamos 4, trabalho vendo. decente. Às vezes eu olho para o lado, mas não é porque eu estou distraída, não. É que eu estou vendo... Tem uma outra tela aqui, que aí eu consigo ver vocês e também vendo os slides que vocês estão vendo. Bom, primeiro, né, hoje eu estava conversando um pouco num congresso de manhã, numa faculdade da Argentina, essa coisa do online é bom por isso, né? Em que algumas advogadas da Federal de Santa Catarina estavam questionando esse conceito de trabalho decente, né? Questionando um pouco o eurocentrismo, né, desse conceito e a dificuldade que ele tem de abarcar algumas formas de trabalho e de geração de renda que a gente tem em países periféricos, que eles não são menos importantes, né? Eles são parte muito expressiva do nosso mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, sim, né, criar, também tensionar esses conceitos, né, para as realidades latino-americanas, mas, com certeza, né, o conceito de trabalho decente ele é um avanço grande, né, na forma de se compreender o desenvolvimento. Inclusive, é importante falar, né, a OIT fez uma disputa grande dentro dos debates da ONU para que o trabalho fosse tomado como um tema mais central nas agendas de desenvolvimento, né? Vocês sabem que a gente, que quando fala de desenvolvimento econômico, tem várias linhas, né? Tem muitas linhas, que inclusive hoje são as majoritárias, que a gente mais escuta, né? Que vão tratar desenvolvimento um pouco como combate à pobreza, como desenvolvimento de redes de educação e saúde pública amplos, que são temas importantíssimos, né? Não tenho dúvida disso. Porém, uma tradição um pouco mais crítica vai colocar que uma agenda que paute esses temas sem pensar a transformação produtiva, sem pensar a hierarquia entre as nações, né? Sem pensar que algumas nações cumprem papel de fornecedoras de matéria-prima no comércio internacional, né? Parece um debate muito a lá século XIX, esse, né? Comecinho do século XX, mas no século XXI, no fim das contas, esse papel, né, no Brasil, pelo menos, tem sido reafirmado, né? Então, a agenda mais crítica sobre o desenvolvimento vai dizer um pouco que, sem pensar relações de trabalho, sem pensar transformações da estrutura produtiva, falar em combate à pobreza, principalmente, é enxugar gelo, né? É enxugar gelo. Você precisa mudar a raiz, né? Você precisa ir à raiz dos problemas e mudar, de fato, os mecanismos que geram as polaridades de renda que são visíveis, né? Entre nações e dentro das nações também. E, claro, né? Também as que vão se refletir em desigualdades de gênero e raça, etc. Bom, como vocês vão ver, né, das 17 ações que a ONU coloca para a Agenda de 2030, que é uma agenda de desenvolvimento, né, que hoje tem sido muito debatida, o trabalho decente aparece como a oitava, né? Tem outros debates que aparecem anteriormente, claro, combate à pobreza é o primeiro, né? E, bom, isso aqui é uma outra coisa que eu queria mostrar. O tema da igualdade de gênero aparece em quinto, então, veja, ele foi incorporado, né, a um debate de uma forma um pouco mais central na agenda da ONU, porém, quase desvinculado dos temas econômicos. Então, de novo, né, eu queria trazer aqui esse debate de que, quando a gente fala de condições melhores de vida e acesso à renda e trabalho para as mulheres no Brasil, a gente está falando de combate à pobreza de forma ampla. A gente está falando de construção de um outro projeto de desenvolvimento. Essas coisas não são desvinculadas, né? Política para as mulheres ou políticas para os negros no Brasil, elas são estruturais, né? Elas não estão tratando de setores do mercado de trabalho, né? Então, eu acho que se a gente for falar um pouco de uma agenda, né, para as mulheres
e uma agenda para as políticas públicas, a gente precisa sempre levar esse ponto, né, de que ele não é, um debate setorial, ele é um debate central para o desenvolvimento brasileiro. Você não vai resolver as grandes questões econômicas no Brasil sem olhar, né, para a pobreza das mulheres, sobretudo das mulheres negras no Brasil. Então, esse é um primeiro debate, né? Não estou, de forma alguma, diminuindo essas agendas, acho que elas são muito importantes, são guias fundamentais, tem entrada nas empresas, nos governos, isso é importante, mas é para a gente, digamos assim, aprimorar, né? Bom, e aí eu vou começar a falar, uma tela pedindo para ativar o som, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, será? Não, né? Se tiver alguma coisa técnica aí que eu preciso resolver, vocês me avisem. Aí eu queria falar um pouco, né, de alguns desafios para quem for desenvolver uma política pública em qualquer âmbito no Brasil, né, mas, sobretudo pensando a questão da geração de emprego e renda para as mulheres do Brasil, né, focar um pouco nisso. Primeiro que a gente atravessa, né, um contexto, não só a gente, diversos países no mundo, né, mas aqui no Brasil a gente tem algumas figuras que aceleraram, né, esse processo, não preciso falar, né, mas de reformas estruturais liberalizantes, né, que desconstituem um pouco a forma como a gente pensava a política pública no Brasil, né, criou algumas dificuldades. Então, eu acho que elencar, né, essas transformações e saber o impacto que elas tiveram para as mulheres, por si só já constituem para nós uma agenda, né, de defesa aos direitos das mulheres. Então, vou tentar defender um pouco esse ponto. Bom, vocês sabem isso aqui, né? Mais para a gente relembrar essa tristeza, mas a gente passou desde dezembro de 2016 até recentemente, nem coloquei todas as reformas, né? A gente sabe que trabalhista a gente teve aí outras 10 normas, né? Que foram aprofundando a reforma trabalhista. Mas teve a PEC do teto, né? Que agora tem sido um grande debate nas últimas semanas, a lei de terceirização, reforma trabalhista e previdência. E todas elas, né? Tem um caráter de impacto sobre as mulheres muito maior do que sobre os homens, né? Isso precisa ser um diagnóstico constituído, né, por todos nós. Então, o contexto geral, né, uma interpretação importante que se constituiu no meio acadêmico, que eu acho muito legal a gente trazer, inclusive ajuda a pensar um pouco a movimentação política, né? Por que a organização das mulheres tem sido tão importante no mundo, no Brasil, né? Tem aparecido na pauta política com tanta força, né? E a gente vai, com o neoliberalismo, constituindo um contexto adverso para as mulheres, mas também muito peculiar, né? Porque, bom, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, ali em meados do século XX, né, de forma mais massiva, claro, o trabalho de cuidados, que até então ficava completamente relegado, né, ao mundo doméstico e nas mãos das mulheres, sem que isso fosse sequer contestado, né, ele começa a ser levado para o debate público. Quer dizer, para as mulheres adentrarem o mercado de trabalho, foi necessário que se erigisse um estado de bem-estar social, educação pública, saúde pública, creches, etc., porque é evidente que tinha uma parte muito grande do trabalho social realizado de forma gratuita e que precisaria ser compensado pelo Estado, pelas empresas em alguma medida. Muito bem. Acontece que o neoliberalismo, né, a partir dos anos 70, a desconstrução dos estados de bem-estar social, né, o novo giro liberal que se assistiu, ele, digamos assim, manteve, né, algumas características do período anterior. Claro, as mulheres não vão deixar de estar no mercado de trabalho, pelo contrário, né, a cada geração a participação das mulheres se aproxima, né, da participação masculina, mas, por outro lado, houve uma redução dos rendimentos e uma retirada do Estado e das próprias empresas de uma certa do papel da assistência e do trabalho de cuidados. Então, isso aqui com a PEC do teto vai ficar muito evidente, né? Todo o orçamento para o ensino infantil, para as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, todo tipo de política pública
teve redução, mas essas tiveram uma redução especial, né? Vou mostrar aqui um levantamento. E é evidente que isso gera uma pressão, né, sobre as famílias e sobre as mulheres, sobretudo, que é uma pressão que ela não vai ter uma solução que não seja conflituosa. Então, essas teóricas, né, da teoria da reprodução social vão dizer um pouco que esta pressão é a causa, né, de uma observação de uma organização mais forte das mulheres no último período. Então, eu acho que é um ponto bem interessante, né? Existe uma pressão, de fato, sobre as mulheres nesse contexto de neoliberalismo, né? Sem Estado, sem apoio das empresas, mas que não tiveram qualquer possibilidade de dividir o trabalho de cuidados. Então, uma sobrecarga, né, muito forte. Muito bem. Como é que isso vai se expressar no Brasil, né? Bom, você vai retirar a política social, né? Imagina pensar um pouco o papel que a política social tem no combate às desigualdades, né? Eu estou tratando de desigualdade de renda, não estou ainda dividindo por sexo, mas um levantamento de Silveira e Passos, né? Que tá, eu coloquei aqui o link, não está aparecendo muito bem, mas está no livro do Pedro Rossi, né? Esse capítulo é um capítulo escrito pela Marilane Teixeira, lá do Instituto de Economia da Unicamp também, e eles vão mostrar o seguinte, né, que existe uma certa desigualdade, só que é o índice de Gini, tá? Quanto mais para o alto, né, pior a desigualdade de um país. Que existe uma desigualdade gerada no mercado que ela é, digamos assim, né, grosso modo, reduzida pelas políticas públicas, né? Bom, aqui uma renda de mercado mais alguns benefícios, né, alguns repasses monetários. Então, você vê que o índice de Gini já tem uma queda. Bom, o imposto de renda tem um pequeno efeito também distributivo, que é importante. Depois vem os impostos indiretos, que a gente sabe que eles são regressivos, né? Então, eles meio que compensam ali o papel do IR. E a gente vem para esse último estágio, que digamos, a somatória dos anteriores, mais o impacto da política pública de educação e saúde, que aí sim tem um impacto distributivo muito importante, muito importante. É evidente, né? Se as famílias tivessem que pagar pelos serviços de saúde e de educação, né, provavelmente a gente teria uma situação de desigualdade muito mais profunda na economia brasileira, né? Óbvio que a gente sabe, né, que o peso dessas políticas no orçamento elas auxiliam o combate às desigualdades. Muito bem. O que acontece depois, né, da emenda constitucional 95, né, da PEC do teto? Bom, de alguma forma, a gente vai vendo que o ajuste, né, que a austeridade vai propor, um ajuste nos gastos públicos, ele vai recair de uma forma muito desigual sobre determinados setores sociais. Os setores, né, mais pobres, que demandam mais serviços públicos, e, de maneira geral, as mulheres. E, claro, né, as mulheres pobres vão sofrer essa pressão de uma forma mais pesada. Bom, então, de alguma forma, né, o tempo e o trabalho das mulheres, ela se torna uma certa variável de ajuste, né, para um contexto de crise. Muito bem. Primeiro, né, porque elas vão precisar, digamos assim, no mercado, né, se adequar às flexibilizações trabalhistas que foram colocadas com a reforma trabalhista. Então, né, tem um levantamento recente do IBGE, né, desse ano, sempre fazem um especial, né, de março, com indicadores de gênero, e o trabalho parcial, né, entre as mulheres, sobretudo entre as mulheres mais pobres, ele é muito expressivo, cada vez mais, né? Então, essa flexibilização da legislação, evidentemente, vai ter um impacto maior sobre as mulheres, né? E, por outro lado, né, um impacto no tempo do trabalho não remunerado. As mulheres foram e, né, continuam sendo afetadas pelo fato de que elas precisam retornar aos lares e darem certo sustento ao funcionamento de uma família num momento de crise. Muito bem. Isso ficou muito evidente com a pandemia, né? Tudo isso que eu estou dizendo, a gente sabe que a pandemia ela triplicou, né, a velocidade dos acontecimentos. Mas a responsabilidade do Estado e das empresas ela foi
amplamente reduzida, né? Isso tem a ver com um contexto ideológico, né? Um discurso liberal que se fortalece, e tem a ver com o financiamento de políticas, né? O Estado está se retirando do fornecimento de diversos trabalhos de cuidado, né? Que foram constituídos aí ao longo dos anos 2000, ampliados, mas que agora estão sendo duramente atacados, né? A gente sabe, saúde, educação, todos os orçamentos, né? Para os grandes aparatos das políticas públicas têm sido cortados. Então, óbvio que quando isso retorna para o âmbito doméstico, isso reafirma as mulheres num papel de realização do serviço de cuidado, e é mais um tensionamento para que elas ou não estejam no mercado de trabalho, ou estejam de uma forma mais precária, né? Então, existe essa pressão. O home office agora é muito evidente, né? Mesmo as mulheres que têm proteção sindical, que estão em categorias organizadas, no home office não existe, né? Falta justificada para levar o filho ao médico. Não existe. Você está em casa, se vira, faz tudo ao mesmo tempo, né? Não é essa um pouco a lógica? Então, vão se criando mecanismos, né, de, digamos assim, reafirmar esse trabalho de cuidado e oferecer, assim, alternativas que nos permitam fazer tudo ao mesmo tempo, né? Assim, equilibrar diversos pratos, como se isso fosse efetivamente possível, né? A redução dos serviços públicos, né? Aí tem dois fenômenos, né? Primeiro, que o serviço público é uma porta de entrada muito importante para o emprego das mulheres. Então, defender o serviço público é defender o desenvolvimento do Brasil, né? Acho que ontem, no Dia do Funcionário Público, a gente sabe que os funcionários do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo estão sob ataque, né? Com a sua previdência sob ataque. No âmbito nacional também, né? Visto pelo nosso ministro da Economia como parasitas. Mas o emprego público, o grosso dele é ocupado por mulheres, né? Por mulheres que fazem um atendimento muito qualificado à população e que precisa ser reivindicado. Claro, é uma forma de estruturação do nosso mercado de trabalho que é desestruturado por natureza, que é fundamental. Então, essa defesa, né, eu acho que precisaria entrar em qualquer pauta de construção de uma política para as mulheres, né, a defesa do emprego público. Mas, para além disso, né, como eu disse, são as mulheres que acessam mais os serviços públicos também. Se não há um serviço público de creche, isso vai impactar uma família trabalhadora que tenha uma criança em casa, é evidente. Mas, com certeza, vai impactar com mais peso as mulheres do que os homens, né? Então, sem serviços públicos de assistência e de cuidados, né, nós vamos reafirmar as mulheres com um papel de cuidado no âmbito doméstico, né, sendo empurradas novamente para um papel de reprodução, né, da vida social. Muito bem. Claro, né, gerando aí um efeito de dupla jornada. E, para além de tudo, né, o que eu vou mostrar aqui um pouco é que teve um impacto no mercado de trabalho, mas também um impacto em diversas políticas que tinham se estruturado ao longo dos anos 2000, com um ciclo, né, de crescimento econômico, com inclusão social, que colocou o debate sobre a igualdade de gênero no centro da agenda, né? Criou uma secretaria especial com o status de ministério para pensar esses temas que tinha uma agenda avançada, né? Diferente, por exemplo, das agendas da ONU, quando você vai olhar as agendas constituídas, né, pela Secretaria de Política para as Mulheres, os primeiros itens estão tratando de autonomia financeira. Quer dizer, é claro que o combate à violência doméstica é fundamental. Imagina, de jeito nenhum há que se reduzir, né, a outros debates que vão atingir outro âmbito que não o econômico. Mas ele foi incorporado como uma estratégia de desenvolvimento no seio da política de emprego. Quer dizer, a política para as mulheres ela extrapolava um pouco, né, o debate meramente setorial. Então, muito bem, né? Aqui já temos alguns dos impactos, né? Bom, a redução do tamanho do gasto geral, né, vai ser do âmbito de 7 pontos percentuais, segundo estimativas construídas aí pelos professores da Unicamp, né, nesse livro que foi encabeçado pelo professor Pedro Rossi, mas que tem alguns desses cálculos realizados pela professora Marilane Teixeira também, que é uma especialista em economia feminista, né.
Bom, e o impacto também é lógico, né, na redução da previdência, que tem um efeito distributivo, como a gente viu, muito importante. Então, aqui tem um gráfico, né, da simulação dessas perdas com diversas políticas, né? A gente teria aqui uma queda tanto dos gastos em educação, saúde, previdência, que, como eu disse, né, vão ter um impacto desigual entre gêneros, muito bem. Agora, né, esse era um diagnóstico sobre a desconstrução de políticas como o Bolsa Família, que agora, essa semana, ficaram muito evidentes, né? A gente tem construído um debate sobre repasses, né, sobre alguma política de renda para os mais pobres no Brasil, mas desvinculado de um projeto de desenvolvimento, né, desvinculado de algumas políticas integradas, né, de assistência social, com o Ministério da Educação, e constituído uma política com um cunho muito mais individualista, né, quase estigmatizante da política social. Então, infelizmente, né, acho que agora foi pago a última parcela do Bolsa Família, que constitui um sistema integrado de políticas públicas, com muitas portas de saída, né, ao contrário do que indicavam os liberais no início do governo Lula, para agora sim construir uma forma de assistência social que ela é muito punitiva e estigmatizante. Né? Não sei se vocês viram essa série Made, que está no Netflix, que tem muita gente vendo, né, que é sobre violência de gênero, enfim, uma série bem impactante. E vocês veem que a forma como ela lida com a política social é uma forma de quase vergonha, né? Toda a política de renda que a atingiu é tratada como algo que eu quero me livrar, quer dizer, não é algo que está nos colocando em pé de igualdade frente às dificuldades que as mulheres têm, né, no mercado de trabalho. É como se fosse uma punição, um estigma, né? Uma coisa muito parecida com a política social do século XIX. Ela te empurra para o mercado, né? Quer dizer, você quer sair dela o mais rápido possível, em qualquer condição. E, bom, aqui a gente já conseguiu perceber um impacto orçamentário, né? E como eu disse, olha, política para as mulheres, né? Promoção e enfrentamento à violência, até 2018 teve uma queda aí de 83% no orçamento. Os números, eles são todos, assim, bem chocantes, tá? É uma coisa... Inclusão social por meio do Bolsa Família, 16%. Agora a gente sabe que está sendo redebatido, né? Isso aqui são dados de 2018. Promoção da igualdade racial, o orçamento foi reduzido em 71%. Juventude, 96%, né? Direitos humanos, crianças e adolescentes, 86,5%. Promoção e defesa dos direitos humanos, 57,9%, reforma agrária e governança fundiária, 87%, e segurança alimentar e nutricional, 97,7%. Então, vejam, esses cortes, né, vão gerar alguns desafios de políticas públicas para as mulheres de forma imediata, né? A gente já percebe essa necessidade, né, de uma atenção maior às mulheres, com a pandemia ainda mais, né, como eu já disse, mas a gente também está cavando problemas futuros, né, para que as próximas gerações de mulheres também tenham que enfrentar questões que de alguma forma a gente tinha superado, né, como a própria segurança alimentar e nutricional, que, né, por uma barbárie a gente está colocando novamente no centro da agenda no Brasil. Né? Bom, uma redução, né, dos domicílios que estavam recebendo Bolsa Família. Isso aqui se complicou um pouco, né, porque a gente teve o auxílio emergencial, agora está transitando, né, para o Renda Brasil, então esses dados a gente vai precisar ainda observar com mais cuidado, né. E, claro, os dados para a agricultura familiar também tiveram um impacto muito grande, né. E aí eu vou falar um pouquinho também do mercado de trabalho. Eu tive uma experiência muito positiva, mas também triste, né, em algum sentido, de estar numa pesquisa financiada pela Claxo com a professora Márcia Leite, a professora Magda Biavaschi. Márcia Leite é da Sociologia da Unicamp, Magda Biavaschi da Economia da Unicamp, junto com a Thais Lapa, que é uma colega, que é professora na Federal de Santa Catarina.
E a gente estava fazendo uma pesquisa sobre a reforma trabalhista, o impacto nela sobre as mulheres. E, bom, veio a pandemia, né? A gente teve que refazer a nossa agenda de pesquisa e foi percebendo a força, né, da desconstrução do mercado de trabalho sobre as mulheres, na situação que elas foram colocadas para a geração de renda são as piores possíveis, né? Então, bom, isso aqui eu não coloquei o link, mas para mandar para vocês eu coloco, tá? O IBGE tem um diagnóstico anual, né, sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho. Tem dados muito bons, na verdade, não são só sobre o mercado de trabalho, tá? É sobre a inclusão na área na política, na governança das empresas, é bem completo. O número de delegacias para denúncias, né, de violência doméstica, etc. Eles têm um acompanhamento bem completo. E aqui, bom, a gente tem um primeiro problema, né, estrutural que reflete um pouco tudo isso que eu falei, né? Se o Estado não dá condições para as mulheres se inserirem de uma forma adequada no mercado de trabalho, é evidente que a taxa de participação das mulheres ela vai ter uma dificuldade de se equiparar à dos homens, né? Então, os homens tradicionalmente têm uma participação maior no mercado de trabalho ainda, né? E ainda uma diferença relativamente alta no Brasil. Eles veem aqui que no total, né, os homens têm uma taxa de participação de 73,7% e as mulheres de 54,5%. Então, veja, né, uma parcela muito importante das mulheres em idade de trabalhar não está no mercado de trabalho, né, seja como ocupada ou como desocupada, né, demandando emprego, mas sequer ousa ir, né, a essa esfera que é o mercado de trabalho. E, claro, né, tem uma diferença também entre mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas. O nível de ocupação, né, que é o total de mulheres, o total de pessoas ocupadas com relação à força de trabalho, de novo, né, muito mais elevado quando não se tem crianças no domicílio, né, e aí esse é um fenômeno que vai acometer ambos os sexos, mas claro, né, de forma muito mais evidente sobre as mulheres, do que quem tem, né, crianças no domicílio tem uma dificuldade maior de estar no mercado de trabalho. E óbvio, né, quando a gente segmenta esse dado por renda também, né, as famílias de renda mais alta têm condições de contar com serviços públicos e privados, né, públicos porque em geral moram em regiões com mais acesso, né, a serviços públicos, e privados, óbvio, né, porque podem pagar por esses serviços. Aqui tem uma síntese, né, de diversos indicadores que eu coloquei para vocês. Como eu disse, né, tem o número de vereadores eleitos, né, o número de mulheres vereadoras no Brasil tem 16%, então esse mito, né, de que a gente está construindo uma sociedade mais igualitária é bem problemático. Eu não sei se ele cola mais no Brasil do Bolsonaro, mas talvez cole, né? E aqui eu vou trazer alguns dados, né? A CEPAL está fazendo um acompanhamento da Agenda 2030 do Trabalho Decente e buscando verificar se nós estamos ou não, né, nos aproximando dos objetivos que foram colocados para o desenvolvimento, né? Com relação à equidade de gênero, eles têm um site para isso, está aqui o link, eu recomendo que vocês façam acesso, eles atualizam dados de diversos países, né, e tem uma seção especial para o Brasil, foi de lá que eu peguei esses dados, e eles vão trazer algumas reflexões bem importantes para a gente, né? População urbana sem renda própria por sexo. Veja, em 2019, né, que é o dado mais recente, 23,3% das mulheres não têm qualquer renda. Isso nas zonas urbanas do Brasil. Então, quando a gente discute, né, uma política, uma mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil, ou pensa uma mudança na política social, nós não estamos falando de 5%, 6% das mulheres no Brasil. Nós estamos falando de 23,3%. Né? É uma porção muito, mas muito importante da população brasileira. Né? E no meio rural, isso é ainda mais visível. Né? 26,6% das mulheres não oferem qualquer tipo de renda no meio rural. E tem 20,1% dos homens também, não é nada desprezível. Né? É algo relacionado ao nosso subdesenvolvimento. Né?
tempo médio destinado ao trabalho remunerado e não remunerado, que mora a grande desigualdade, né? Com relação ao trabalho remunerado, né, as mulheres destinam 16,8 horas de trabalho semanal, tá? Mas elas destinam 21 horas e meia de trabalho não remunerado. Então, o trabalho de reprodução ainda ocupa um espaço maior, né, na vida das mulheres. Simplesmente para os homens, né, o trabalho não remunerado tem uma participação muito menor de 10,8 horas por semana. Então, aqui está uma das fontes fundamentais da desigualdade. Quando eu digo que isso é um debate estrutural, quer dizer, metade da população, né, de mulheres do país vão gerar aqui esse retrato, né, de uma impossibilidade de inserção no mundo produtivo, porque elas efetivamente estão sobrecarregadas com tarefas de cuidado, né? O abandono do Estado, uma política para o mercado de trabalho instável, uma política previdenciária instável, vão gerar essa função. Bom, o tempo de trabalho não remunerado, ele também vai aumentar para mulheres que não têm qualquer tipo de rendimento próprio, né? Isso é evidente, quer dizer, uma mulher que não recebe algum tipo de rendimento tem mais dificuldade de se liberar de tarefas vinculadas à reprodução social. Então, está aqui um pouco o acréscimo. Não tinha um dado muito parecido, não vou destacar muito. Bom, e aí, retomando o tema da pobreza, né, algumas condições de pobreza, nós temos agora, né, em 2019, já tem uma atualização desse dado, mas com relação à taxa de participação, né, de novo, mas aí dividido por sexo e dividido por a situação de pobreza ou não. Nós sabemos que as mulheres têm uma taxa de participação média, né, no mercado de trabalho menor, a gente já viu isso, mas essa taxa ela é muito pior, né, ela se vê numa condição mais baixa para as mulheres pobres. Então, veja, entre as mulheres pobres, a taxa de participação no mercado de trabalho é de 29,8% no meio rural e de 45,8% nas áreas urbanas, né? Evidentemente muito mais baixa do que a dos homens, né? Gerando, então, uma reprodução, né, da pobreza nesses segmentos. Então, se a gente for pensar uma política pública, na minha opinião, deveria começar por aqui, né? Esse é o foco, né? Mexer nessa zona que não concentra poucas pessoas, a gente vai ver esses números. Ele vai ter um efeito sobre o crescimento econômico, sobre a inclusão social, sobre os indicadores de desigualdade, para além de toda a mudança cultural, que não é pequeno, não é pequeno. Então, na minha opinião, esse segmento precisaria ser bastante observado, né? E aqui, bom, um índice que demonstra, né, o índice que a CEPAL calcula, que demonstra que a taxa de pobreza das mulheres é sempre um pouco mais elevada que a dos homens. A gente vai ver isso, né? Vocês devem saber, né, os indicadores sociais do IBGE revelam que 1/4 da população brasileira está em situação de pobreza, né? Infelizmente, a gente voltou para esse patamar, sendo que desses, né, quase 14 milhões de pessoas são extremamente pobres, tá? E tem aqui as definições, né, de renda para vocês verem as faixas, né, de pobreza e extrema pobreza. Mais uma vez, né? Nós temos no total de pobres e extremamente pobres 25 milhões de homens, né? E 27 milhões de mulheres. Então, mais uma vez, né, a incidência da pobreza entre as mulheres é muito maior. E aqui a gente tem, isso aqui são números absolutos, tá, gente? Esqueci de colocar aqui o título certinho do gráfico, depois eu acerto isso para vocês. Mas aqui é em milhões de pessoas. Nós temos 19,7 milhões de mulheres pretas e pardas em situação de pobreza ou de pobreza extrema, né? Pobreza extrema são 5,5 milhões. Então, veja, mais uma vez, nós pensamos em indicadores de pobreza, olha, 25% da população, mas uma parte muito significativa está entre mulheres pretas e pardas.
Tá? Dos 55 milhões de pobres no Brasil, mulheres pretas e pardas vão representar quase 20 milhões. Então, aqui, se a gente quer falar de inclusão social, de igualdade, esse público é o público para quem nós devemos olhar, né? E aqui eu circulei, o IBGE também coloca numa tabela ali os termos percentuais, né? Só para vocês terem ideia, né, em situação de pobreza, na média, né, como eu já disse, nós temos 24,7% da população brasileira em situação de pobreza, mas esse índice entre mulheres pretas e pardas é de 33%, 32,8%. E de extrema pobreza, né, entre mulheres pretas e pardas, está em 9,1%. É muito significativo, né? Bom, e aqui eu vou passar mais rapidinho para a gente não se alongar tanto, mas, bom, sobre a pobreza, né, o desmonte da Previdência, ele foi muito impactante e será muito impactante para as próximas gerações, tá? Qualquer pensamento, reflexão sobre política pública precisa ter como foco a reflexão sobre o futuro das nossas rendas, né? O que será dessas mulheres que hoje estão na informalidade, aumentam sua participação enquanto mulheres conta própria no Brasil, criam seus filhos em condições piores do que a geração anterior, né? Que tipo de futuro nós estamos oferecendo para essas mulheres e, né, evidentemente, para os seus descendentes também. Para vocês terem ideia, né, a nossa Previdência sempre foi uma política pública muito bem sucedida. Né? Desmontar essa política é de uma estupidez em todos os âmbitos, né? Porque ela tinha bons meios de financiamento, uma reflexão integrada, uma capacidade de compreensão sobre o Brasil importante e um impacto sobre a pobreza dos idosos, né, gigante. Então, essa linha vermelha aqui seria a faixa de pobreza sem a Previdência, né? Então, vocês veem que mesmo entre os mais jovens, ela tem um impacto de redução da pobreza. Mas entre os idosos no Brasil, né, que tem uma cobertura muito elevada, quase 85% tem cobertura da Previdência, a pobreza é de 8%. Ela é residual em termos de Brasil, né? Não é insignificante, mas tem uma redução muito grande. Sem a Previdência, nós teríamos um índice de pobreza dos idosos de superior a 60%. Não sei se algum de vocês já esteve no Chile e consegue ter dimensão do que é a mendicância de pessoas idosas. Nós não conhecemos isso no Brasil. Ver muitos idosos na rua pedindo dinheiro e passando fome. Uma coisa assim. E, bom, isso a gente não conhece como uma realidade generalizada porque o Brasil construiu uma previdência forte, mas fez uma reforma há 2 anos atrás e essa realidade vai mudar de alguma forma. Né? Bom, por que é importante falar da Previdência? Bom, aqui está a forma de financiamento, né? Deixo como dado para vocês, mas não, eu gosto de mostrar esse gráfico porque a Previdência tinha equilíbrio, né? Quanto as políticas de emprego funcionavam no Brasil. No fim das contas, ela começou a ter déficits a partir do momento em que a gente teve uma política de austeridade. Mas tudo bem. Só um detalhe. Bom, por que as mulheres acabam sendo mais impactadas com o desmonte da Previdência, né? Nós tivemos algumas dificuldades com relação a... Na verdade, a gente criou dificultadores, né, para o acesso à Previdência, então, aumento do tempo de contribuição e aumento das idades de contribuição, e isso vai ter um impacto sobre as mulheres, por tudo que eu já falei no mercado de trabalho. Como as mulheres tendo trajetórias mais intermitentes no mercado de trabalho, tendo trabalho parcial, tendo remunerações, eu não trouxe os dados de remuneração, né, para não me alongar muito, mas tendo remunerações, né, em média 24% inferiores, como elas podem contribuir em mesma medida para a Previdência do que os homens? É evidente que elas vão contribuir menos tempo e com valores inferiores. Isso é evidente. Então, essa diferença na taxa de participação vai refletir numa diferença também, evidentemente, na forma de contribuição à Previdência. Muito bem. Claro, né, para além do fato de que uma parte muito expressiva das mulheres, né, 23,3%, trabalham sem carteira e 23,9% em atividade de conta própria ou trabalho doméstico, né? A gente sabe que no Brasil, entre 13% e 14% das ocupadas, né, das mulheres ocupadas, estão no trabalho doméstico.
Ou seja, né, com essa realidade, como garantir previdência digna? Bom, nós tínhamos alguns métodos, né, que nós, de alguma forma, desconstituímos. O que acontece? A aposentadoria por idade, né, era uma aposentadoria muito mais acessada pelas mulheres. Aumentando, né, a exigência de idade, você vai penalizar muito mais as mulheres. Tá? E é óbvio, elas aposentam mais por idade, porque, como eu disse, o tempo de contribuição, né, o tempo de trabalho formal é menor. Não existe como elas, em desigualdade de condições, competirem, né, nesse quesito. O tempo de contribuição, né, e os homens são 68,1%, 68,1% dos homens aposentam por tempo de contribuição e menos de 32% das mulheres conseguem aposentar por tempo de contribuição. São as mulheres que estão no serviço público, as mulheres mais escolarizadas, brancas, né? A gente sabe que tem essa diferença. Bom, para além disso, né, o BPC tem uma destinação maior às mulheres, por todas as funções acima mencionadas, né? A pensão por morte também é mais acessada por mulheres, e a gente sabe que essas pensões tiveram condicionalidades agora mais restritas, né? Para que as mulheres não tenham acesso ao valor total dos benefícios. Bom, aqui, né, a gente já sabe também que há uma diferença de 31% no valor dos benefícios acessados por mulheres, né, em relação aos homens. Bom, aqui entrando então em alguns aspectos, né, das políticas públicas que eu gostaria de destacar, né, pensando todo esse cenário. Acho que eu já estou perto do meu tempo, né, Mariana? Eu não queria. Está dando 40 minutos agora. Que ótimo. Então tá, calculei bem para a gente fazer essa discussão final aqui. Por que eu trago esses indicadores, né? Eu acho que a gente tem várias agendas importantes, né, que a gente construiu de políticas públicas nos últimos 15 anos, né, durante os governos do Lula e Dilma, principalmente, né? Um amadurecimento de políticas públicas e de políticas públicas para as mulheres, né? Ou não só para as mulheres, mas que levaram em consideração as desigualdades de gênero no Brasil, que foram muito importantes, né? Políticas amadurecidas e que tiveram resultados colhidos, né, na sociedade brasileira. Mas nós hoje vivemos um contexto de um retrocesso, né, uma reviravolta na função dessa institucionalidade. Então, o que me parece, né, se a gente fosse discutir uma agenda digamos assim, uma defesa de direitos das mulheres, né, a defesa da equidade, o primeiro ponto, né, que sempre vem à minha cabeça, claro, tem a ver com as áreas que eu estudo, né, que eu acompanho, é pensar a autonomia financeira, né? Você não tem como discutir qualquer forma de liberdade para as mulheres sem autonomia econômica, né? Essa esfera é uma esfera determinante. Não sei se todas vocês concordam comigo, mas me parece que esse é um ponto central que precisa ser reafirmado. O que a gente vê, né, nesses períodos de retrocesso liberal é que há uma tendência de se construir agendas que elas não são desimportantes, mas elas são muito insuficientes, né? Elas têm uma cara, e aí esse novo Bolsa Família reflete muito isso, que é uma cara de uma assistência, mas não assistência que a gente vê no SUAS, né? No sistema de assistência social, não se trata disso. Uma assistência que ela é quase no âmbito da caridade. E há uma estigmatização da pobreza, né? Uma culpabilização individual e a tendência de, para as mulheres, irem se constituindo algumas políticas que eu acho que devem efetivamente existir, mas não só, que são políticas, por exemplo, para o empreendedorismo, pensando que as mulheres devem, então, realizar algumas atividades que podem ser realizadas no âmbito doméstico para poder justamente conciliar o cuidado da família com alguma atividade econômica, alguma geração de renda. Então, os bordados, algum tipo de empreendedorismo, eu não acho que elas são políticas insignificantes, acho que elas são importantíssimas. Acho que existe uma parcela da população no Brasil que tem demandas por essas políticas.
E isso tem que estar como alternativa. Eu não vejo problema disso ser uma alternativa a algumas mulheres no Brasil. E acho que isso tem que ser, de fato, uma opção, né? O problema é quando você realiza este tipo de política e não oferece ou para de discutir formas de inserção adequada no mundo do trabalho e também, digamos assim, aceita que o Estado abra mão, né, do avanço do trabalho de cuidados. Nós nunca teremos uma sociedade igualitária se o Estado e as empresas não se responsabilizarem pelo trabalho de cuidados. É claro, né, os homens também devem, no âmbito privado, dividir as tarefas. Mas esses são processos que têm que acontecer de formas coordenadas, né? Então, se há um retrocesso do Estado com relação a essas políticas, nós não temos como inserir mulheres no mercado de trabalho e, em compensação, se reabre uma agenda de quase pequenas caridades, né, uma agenda mais próxima de ONGs, né, de terceiro setor, que vão dar alternativas às mulheres, que são alternativas que, de alguma forma, reafirmam esse papel do cuidado, do doméstico, do se virar, né? Ah, eu faço bolo, vendo bolo e cuido dos meus filhos ao mesmo tempo. Isso pode servir de alternativa para algumas mulheres? Sim, se for uma opção, dentre outras, entende? Eu acho que essas políticas podem fazer parte de uma agenda. Eu acho que nem todas as mulheres querem, e nem acho que o capitalismo brasileiro vai conseguir algum dia abarcar toda a classe trabalhadora, né, dentro das indústrias, dos setores de serviços mais modernos, né? A gente tem uma forma de funcionamento da economia que se resolve muito nos pequenos negócios, né? Acho que isso é importante também. Acho que isso não é necessariamente um conflito, né, uma briga que a gente tem que comprar, não quero esse tipo de política. Não é isso. O problema é quando ele se torna central. Nós tornamos exceção, né, fazemos da exceção a regra. Isso é muito problemático, né? E esse tipo de política tem se organizado, inclusive com algumas figuras femininas reafirmando esse papel, né? Como é o caso da primeira-dama, a Michelle, que faz muito, né? Que disputa ideologicamente como essa figura que é a figura da caridade, né? Então, os homens estão na esfera política, fazendo trabalho, debatendo economia, debatendo as áreas de maior orçamento, e ela aparece para falar da política social, que é uma política de uma rica, né, fazendo assistência, fazendo caridade. Quer dizer, esse é o pior formato, né, que nós podemos entrar. Então, eu acho que uma agenda, né, precisa reivindicar esse know-how que nós construímos para as políticas públicas nos anos 2000, né? Até coloquei uma frase da Laís Abramo, acho que a gente às vezes não se dá conta, né? Mas essa experiência das políticas de transferência de renda, com políticas integradas, né, que vão ter alguns aspectos virtuosos para várias gerações, porque ele tem condicionalidades, né, manter o filho na escola, acessar adequadamente os serviços de saúde, ter uma rotina de cuidados de saúde, na escola um acompanhamento à saúde alimentar e nutricional, né? Isso vai gerando um efeito positivo para aquela família no momento presente, mas um efeito positivo futuro muito, assim, muito virtuoso, né? Não sei se vocês viram as comemorações aí dos aniversários do Bolsa Família, eles foram atrás de alguns casos, né, de pessoas que tiveram uma trajetória de vida completamente alterada pelo Bolsa Família. Olha, minha mãe efetivamente teve uma trajetória de não se inseriu no mercado formal, né, conseguiu sair do Bolsa Família depois de muitos anos de acesso ao programa, mas os filhos dessas famílias acessaram a universidade, fizeram ensino superior, tiveram uma condição de vida muito diferente, né, construindo algo que a gente não fala mais, né, infelizmente, que é uma trajetória de mobilidade social. Né? Nós vivemos hoje, infelizmente, um capitalismo muito inflexível com relação à mobilidade, né? Diferente do que era o capitalismo ali nos anos 60, 70, que oferecia uma certa mobilidade. E acho que essa construção desse tipo de política ajuda, né, a fomentar a mobilidade. Reivindicar que as políticas de cuidados, né, e que o aparelhamento do Estado esteja no centro da pauta, porque isso é o que, de fato, altera, né, a condição de inserção das mulheres no mercado de trabalho.
As mulheres que têm filhos e têm uma condição socioeconômica, estão nas faixas de renda mais baixas, né, elas têm uma dificuldade muito grande de acessar o mercado de trabalho, né, são elas que têm a menor participação. Então, conseguir reconstruir o Estado, né, é uma política para as mulheres, sim. Então, uma agenda feminista precisa disputar, né, esse centro do orçamento, precisa debater nos ministérios relativos à economia nesses temas. Quer dizer, não se trata de uma política setorial. A defesa do emprego público, né, para nós, o debate que foi feito ontem, né, de defesa dos servidores, ele é um debate fundamental, porque para as mulheres o emprego público é um emprego muito importante. Ele dá acesso a um mercado de trabalho estável. A gente sabe que os salários não são elevados, né, exceto para algumas carreiras do serviço que estão na esfera federal, mas que garantem uma certa estabilidade de renda e que compatibilizam, né, fazem com que as mulheres entrem por contas muito menos precárias. Né? Como as mulheres são mais escolarizadas, elas conseguem também ter um destaque, né, nos concursos e nas carreiras públicas, então isso é muito importante. Não esquecer das pontas precárias, né, de ter políticas no mercado de trabalho também para as pontas que estão nas maiores faixas de pobreza. Então, lembrar, né, das nossas, dos 13%, 14%, aí varia, né, das ocupadas mulheres no Brasil são trabalhadoras domésticas. Então, há que se ter uma política de melhoria da função das trabalhadoras domésticas no Brasil. Isso vai ter um impacto distributivo muito grande. Mais uma vez, não é só presente, é construir um sistema de financiamento de rendas futuras, garantir seguridade social, garantir algum tipo de formalização, organização sindical, isso é muito importante. Isso teria um salto, né, de modernização do país, de condição de melhoria de vida. Claro, uma busca constante, né, de políticas para a desconstrução da segmentação no mercado de trabalho, né, que as mulheres não se insiram apenas em carreiras vinculadas ao cuidado, e, como eu disse, né, que a gente construa também dentro do setor público agendas de fortalecimento sindical e de disputa com as empresas. Né? Essa agenda da ONU 2030, ela nos ajuda aí para as empresas e propor políticas de cotas, de valorização, né, das mulheres em cargos de gestão, de gerências, etc., e disputar também, né, o setor público para que ele se engaje numa promoção de igualdade, no respeito e valorização às mulheres no mercado de trabalho. Né? Claro, garantindo também que elas possam estar no mercado de trabalho ofertando condições para o cuidado da família, não só as mulheres, aos homens também, né? Para que as empresas se responsabilizem por uma agenda de cuidados. Isso tem que ser internalizado. Acho que seriam essas um pouco as indicações. E, bom, acho que eu consegui cumprir o tempo, né, Maria? Não matar as pessoas de cansaço na sexta-feira. Olha, eu... Coisas bem difíceis, né? Então, vamos ver se eu consigo dar algumas sugestões, né? Mas, com certeza, acho que uma agenda, assim, a gente precisa ainda construir, né? Ainda ter uma formulação própria, né? E acho que agora os movimentos estão começando a buscar, né, alguma convergência também de agentes. A gente tem tido um período de muita... A gente está reativo, né, à ofensiva. Então, vamos ver o que a gente consegue aqui pelas nossas experiências passadas, sobretudo. Né? A pergunta da Ana sobre a reprodução, eu acho que tem um debate, né, que é acadêmico, sobre a teoria da reprodução social, que vai se dizer o seguinte, né? Bom, o capitalismo, principalmente ali numa era mais regulada, né, mais pró-desenvolvimento do setor industrial, com os sindicatos, com o trabalho organizado, né, essa coisa de meados do século XX, principalmente nos países avançados, mas que teve aqui, né, na periferia do capitalismo também um certo aparecimento, né, então de onde nasce o nosso sindicalismo, etc., ele incluiu, ele puxou, né, sugou as mulheres para o mercado de trabalho. Então, a gente tem esse primeiro fenômeno no século XX. Acontece que quando começam as pressões da nova onda liberal, ou neoliberal, né, o que você tem? Bom,
Você retirou as mulheres do mercado de trabalho, só que anteriormente, né, década de 60, 70, com o Estado inflando, que constituía os sistemas de bem-estar social, política pública, construiu previdência, construiu sistemas de educação universal e etc. Não em todos os países, né, sempre de forma desigual, mas essa era uma tendência, para justamente conseguir, né, fazer com que as mulheres transitassem ao mercado de trabalho. Acontece que vem uma doutrina liberal logo em seguida, e ela mantém uma característica que é as mulheres se mantêm no mercado de trabalho, agora mais do que nunca, porque o neoliberalismo baixou os salários, de forma que nem seria possível mais você constituir famílias em que apenas um membro, né? Essa é uma abstração, sei que não é bem assim na realidade, né? Existem várias famílias em que um membro só tem renda, mas é mais difícil constituir um padrão salarial em que efetivamente um membro receba para alimentação de 4 pessoas, né? Que é o que seria o padrão anos 50, 60, em que o homem trabalha, né, sustenta a sua família, né, com 2 filhos em média. Esse padrão não existe mais. O padrão remuneratório no neoliberalismo, né, após anos 70 e 80 aqui na América Latina, é um padrão de remuneração mais baixo. Então, primeira coisa, as mulheres estão no mercado de trabalho. E, por outro lado, o neoliberalismo faz um movimento de desconstrução do sistema de bem-estar social, né, com uma doutrina de austeridade, de desconstrução das políticas sociais, né, de não ter nenhum tipo de interferência no funcionamento dos mercados privados. Essa é um pouco a lógica. Só que isso gera uma dificuldade de reprodução do sistema. Por quê? Reprodução é uma palavra ruim que vai confundir os conceitos, mas de que o sistema siga funcionando. Por quê? Porque, bom, o modelo em que o Estado não provia cuidados, ele funcionava quando alguém provia os cuidados, que eram as mulheres. Agora você tirou as mulheres, né, da tarefa dos cuidados, elas não têm condição, né, e evidentemente não gostariam de estar, né, em sua maioria, nesse papel, mas, por outro lado, você tirou o financiamento também do trabalho de cuidados. O que aconteceu? As mulheres estão efetivamente internalizando o trabalho de cuidados realizados, né, antes da saída para o mercado de trabalho e também, né, cuidando da vida pública, da vida produtiva. Isso seria uma explicação do porquê as mulheres têm se levantado mais, né? Porque os movimentos feministas nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né, com a eleição do Bolsonaro, isso foi muito evidente, se organizaram e tiveram mais demandas. Por que o movimento feminista no mundo inteiro apareceu com tanta força? Porque isso tem uma explicação também econômica, né? A reprodução social, essa crise da reprodução, assim, no fim das contas, hoje a gente não ter um ator social que se responsabilize pela reprodução, e, né, isso ser empurrado para as mulheres, isso está gerando uma impossibilidade de que o sistema funcione. Esse é para várias teóricas, né, um limite para a expansão do capitalismo. Quer dizer, não adianta pressionar mais, né? As mulheres estão adoecendo, é impossível realizar tantas horas de trabalho quanto se espera que as mulheres realizem hoje. Isso não é sustentável. Algumas mulheres conseguem, você vai pressionando, mas isso tem um curto período, as mulheres adoecem. Isso não tem como sobreviver. Então, justamente isso, né, apareceria como um fomento aos movimentos sociais, né, ligados à pauta feminista. Eu acho uma explicação bem interessante, né? Acho que é uma teoria, se vocês quiserem, depois eu passo algumas referências. Eu aprendi muito disso com a professora Marcia Leite, que é uma feminista, né, dessa geração de 60, enfim. Ela gosta muito desse debate. Essa é a resposta mais fácil, por isso que eu demorei mais. Essa aí alguém já deu, né? Já tem a teoria. As outras que são de pensar nessa realidade são muito mais assim, desafiadoras, né? A Solange falou o caso das enfermeiras, né? Solange, a minha irmã é enfermeira, né? Então, muito dessa realidade que você colocou, eu tenho visto assim cotidianamente, né? Acho que parte do meu sofrimento maior na pandemia teve a ver com acompanhar o cotidiano da minha irmã, que é isso. Hoje, ela quer largar o emprego, assim, ela fala, eu não tenho condições mais de cuidar, ela tem uma filha de 3 anos, trabalha no Campo Limpo, mora na divisa com Osasco, eu falei, um tempo, assim, eu não durmo mais e é uma pressão que não tem, assim, não tem como ser sustentada, né? E é isso, sem férias,
com todo tipo de precarização, né, e vendo também a situação dos colegas ao redor piorarem bastante, né, muita pressão, muitos desafios. Enfim, espero que vocês consigam fazer uma boa luta, né, nesse sentido. Eu sei que a gente está combalido, né, foram anos muito difíceis, mas muito importante existir um sindicato na defesa desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, né, em sua grande maioria. Eu ia falar uma outra coisa, quando a Solange estava falando, que essa realidade que eu falei tanto, que tem a ver com a teoria da reprodução social também, e aí eu lembrei quando a Solange estava falando, é que aqui na região de São Paulo, né, a gente já tem mais de um terço dos... Eu não lembro se é mais de um terço exatamente, não tenho esse número de cabeça, mas eu passo depois. Mas é cerca de um terço dos lares chefiados por mulheres, né? Então, vocês imaginam como, nesses casos, as pressões também, elas são redobradas, né? Que a Solange falou que várias enfermeiras são, né, a renda principal da família. A Júlia perguntou qual foi o impacto das cotas e da PEC das domésticas. Então, essa é uma coisa muito interessante, né? A gente, quando a economia está... Tem dois fenômenos que vão andando lado a lado, né? A gente disputa um pouco alguns aspectos normativos, né, das políticas públicas, o institucional, mas também tem um efeito de ciclos econômicos, né, que aí eles vão, digamos assim, empurrar, né, um efeito virtuoso das políticas públicas ou vão jogar contra, né. Então, o que acontece? A gente passou por anos de uma lenta retomada, né, de melhoria de indicadores sociais, construção de políticas públicas. As cotas raciais, né, foram uma política, né, aquela que realmente mexeu, né, nos privilégios aí das elites, foi muito, né, de fato, uma mudança muito profunda na sociedade brasileira. E durante os períodos de crescimento, né, até 2014, essas pessoas que se formaram nas universidades, né, então os negros, a população de mais baixa renda que conseguiu, né, se inserir no ensino superior, conseguiu também auferir no mercado de trabalho posições de comando. Então teve uma expansão muito importante, né, da participação de mulheres negras. Inclusive a produção acadêmica se alterou muito, né, com grandes teóricos, né, que vão pensar a branquitude, vão pensar o papel dos negros na sociedade brasileira e oferecer interpretações que, enfim, mudaram mesmo, né, nossa forma de entender o Brasil. Mas, infelizmente, né, agora, né, com um ciclo de estagnação, na verdade, de recessão e depois de estagnação, né, que a gente já está desde 2014, tem sido muito difícil manter essas conquistas, né? Porque é óbvio, começa a ter uma diminuição do número de postos de maior qualificação, né? O mercado de trabalho vai ficando mais competitivo e o privilégio volta a falar alto, né? Infelizmente. Isso volta a acontecer, né? O mercado de trabalho vai expulsando mulheres, vai expulsando pessoas que não têm um patrimônio, muitas vezes, para passar maior tempo desempregado, à procura de um emprego melhor. Então, vai, digamos assim, reproduzindo as desigualdades, infelizmente, né? Não quer dizer que essa mudança não foi estrutural, foi, mas ela encontra algumas barreiras, né, num contexto, uma conjuntura que é de estagnação econômica, né? E com relação à PEC das domésticas, aí assim, a PEC efetivamente, né, ela saiu do papel no momento que a gente já estava adentrando a crise. E mesmo a regulamentação dela, vocês viram, né, o nível de resistência que teve na sociedade brasileira, né? A PEC garantia diversos direitos e quando foi a regulamentação, né, vários dos direitos foram efetivamente flexibilizados. Mas mais do que isso, né? Quando ela entrou em vigor, a gente já começou um ciclo no mercado de trabalho brasileiro de maior informalidade, e mesmo o emprego doméstico que estava passando por um maior grau de formalização também já caiu muito na informalidade. Então, a PEC teve um alcance muito reduzido, né, em relação ao que ela poderia ter, né, se a gente tivesse continuado o nosso ciclo de expansão. Então, o que eu estou dizendo claro, todas essas mudanças institucionais têm importância, mas, né, com um ciclo de regresso social que a gente viu desde 2016, né, fica muito difícil
os elementos ali, os números ficam muito confusos, né? São vários fatores que estão influenciando. Aí o Tércio perguntou, né, de algumas saídas para a política social, pensando a agenda para o próximo ano, né? Pergunta bem difícil de ser feita, mas eu acho, Tércio, que a gente conseguiu organizar, pela experiência, né, dos anos 2000, grandes possibilidades, né? Por exemplo, eu acho que a gente deveria, nos estados e municípios, né, nas disputas locais, na nacional também, né? Mas agora está um pouco mais difícil. Mas na disputa local, seguir brigando por uma política de renda que tenha condicionalidades. Sabe aquela coisa que a Laís Abramo comentou, né, de que foi uma inovação que nós tivemos aqui na América Latina e que deu muito certo. Foi uma inovação nas políticas públicas muito relevante que a gente tem que reivindicar como uma estratégia nossa, né? Criar transferências de renda que no momento vão ter um efeito, né, no orçamento, então tem resistência de governadores, prefeitos, mas que vão ter, né, a longo prazo, aumento da arrecadação, aumento do crescimento dos estados e municípios em que isso for aplicado, e óbvio, né, uma melhoria de indicadores sociais por tudo que a gente já colocou. Melhora a condição de vida das pessoas que recebem, né, a condição de vida presente, e tem um efeito futuro também, né, de possibilidade de inserção na vida, né, nos estudos e depois de uma inserção com maior qualificação no mercado de trabalho. Então, tem efeitos para frente aí que são super importantes. Isso eu acho que tem que, assim, eu acho que todo mundo da esquerda devia colocar nos programas, sabe? Reivindicar o modelo do Bolsa Família em todas as esferas de governo. Eu acho que isso é um modelo que deu certo e que nós temos que reivindicar como um patrimônio nosso, né? Eu acho que isso precisa ser feito. Agora, tem outras questões, né, que a gente poderia também recolocar, né? Não sei se foi você que perguntou com relação à política para o campo, né? A gente criou, por meio dos bancos públicos, uma série de financiamentos na agricultura familiar. Veja, o debate da soberania alimentar está colocado no Brasil. É um debate que a gente deveria estar matando no peito, né? Porque os movimentos sociais, toda a política de reforma agrária e a política de agricultura familiar é um debate do nosso campo, que tem efeitos positivos para o Brasil, não só pela distribuição de renda, por ser uma alternativa real, né? Digamos assim, de solução de vários dos nossos problemas sociais, mas porque nós estamos passando por um período em que o debate sobre a produção de alimentos ele é fundamental, né? E a gente está vendo o esgotamento do modelo do agronegócio, né? Está vendo que, de fato, eles causam de danos para o Brasil, inclusive agora com um problema inflacionário. Falar de inflação no Brasil, gente, olha, a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer uma campanha defendendo as nossas políticas. Então, defender linha de crédito, construção de cisterna, né? Tem uma série de financiamentos de equipamentos que também geram efeitos encadeados importantes, né? Porque fomentam uma certa indústria de equipamentos para o campo, né? Para a agricultura familiar, pesquisa, né? Tem agora uma área de agroecologia, né? Que é uma área de tecnologia justamente para a agricultura familiar. Quer dizer, tem efeitos, né, da função ao redor dessa economia que são muito importantes e que nós temos já um arcabouço institucional, tanto de financiamento quanto de políticas para desenvolvimento, que eles estão constituídos, né? Eu posso, depois na pastinha lá que eu vou compartilhar, também colocar algumas dessas políticas, mas eu acho que eu focaria, né, na renda, nesses moldes do Bolsa Família, e no debate sobre a soberania alimentar casado com o tema da inflação, né? Acho que é um pouco caminho, um bom caminho, né? Eu acho. E a Bia falou de uma coisa que para mim é muito importante. Se deixar aqui também eu vou falar por muito tempo disso, mas eu vou tentar não falar tanto, que é o debate sobre o sindicalismo, né? A gente carregou alguns problemas estruturais da nossa forma de organização sindical, né? Da nossa estrutura sindical, mas conseguiu, né, em vários momentos, fazer com que, a despeito de uma estrutura organizada por categorias profissionais, né, que é problemático, sem as estruturas horizontais, conseguiu lograr, né, uma boa participação dos sindicatos enquanto uma instituição importante para a cidadania no Brasil, né, para a construção da sociedade brasileira como um todo.
No pós-reforma trabalhista, alguns problemas que a gente já tinha foram potencializados, e para além da reforma, né, tem uma mudança de paradigma tecnológico, tem uma mudança de ciclo econômico, né? Eu não acho que a gente vai voltar a crescer em velocidades altas, né? Num período tão curto, acho que a gente ainda está, né, no meio do período de estagnação, tende a permanecer mais alguns anos assim, vai crescer um pouquinho, mas sem voltar aos patamares de riqueza per capita que a gente tinha em 2014, né? A nossa perspectiva hoje é voltar para a renda per capita de 2014 lá em 2027, 2028. Tamanho foi o tombo desse período, né? Então, eu acho assim, para responder de uma forma não muito, assim, não muito demorada, que a gente tem duas questões para resolver. Uma questão nos sindicatos que é institucional, que é relativa à organização e às estruturas. Com certeza, a representação em categorias, ela é impossível de ser realizada hoje, por tudo que vocês colocaram, né? A pejotização, as conta própria, quer dizer, a proliferação de formas atípicas, né, que não vão estar incluídas na representação sindical, mesmo dentro de categorias estruturadas, então isso já se tornou impossível. Então, há que se pensar uma estrutura que priorize a política, né, mais do que aspectos normativos dos contratos. A identificação que as pessoas têm com cada um, com o local de trabalho, com o setor econômico. Acho que a identificação por setor econômico ainda é importante no Brasil, mas ela precisa abranger, né, formas distintas de contratação. E isso requer uma aprendizagem da classe média, que é sindicalizada em geral, né? Estou generalizando aqui, mas é mais a classe média que tem sindicatos mais estruturados, de dialogar com os terceirizados do seu setor, que muitas vezes moram na periferia, são mais jovens, menos escolarizados, aprender a fazer esse diálogo, aprender que as formas de mobilização são distintas. Então, para além de uma mudança organizacional, também tem que ter uma mudança cultural, de abranger essas novas formas de organização política, que existem, né? Existem, mas que a gente ainda não conseguiu incorporar, ou ainda não conseguiu, digamos assim, juntar, né? O Vibraga fala muito disso, que um novo setor da classe trabalhadora, que é um pouco mais precarizado, né, fruto das políticas neoliberais, ele faz mobilização espontânea, tem métodos de votação que são muito distintos, e o sindicalismo mais tradicional tem a virtude da longevidade, né, de construir pautas de mais longo prazo. E que em alguns países em que houve a convergência, né, que houve um diálogo entre essas formas, né, isso gerou efeitos muito positivos, né, para a classe trabalhadora como um todo. Então, acho que aqui no Brasil seria muito importante a gente conseguir também construir diálogos maiores, né, entre uma esquerda tradicional, né, o sindicalismo que tem uma experiência de organização, com novos setores que estão se mobilizando, que estão construindo culturas periféricas, slam, mobilizações de bairro, quer dizer, se reaproximar, porque eu acho que isso vai dar também algumas mostras para a gente qual a melhor estrutura. Né? Acho que é um pouco isso.